Texto de Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4, está comigo? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, em Cristo Jesus. É fato que a igreja contemporânea, ela busca ferramentas na psicologia religiosa para discursar em cima do púlpito essas razões que vão ser tratadas aqui, que obviamente afetam a questão psicológica, espiritual, emocional daqueles que estão lá. Problemas que obviamente crescem, inclusive nos nossos dias, que afetam, que abalam a questão emocional e espiritual das pessoas. E a igreja contemporânea, ela não liga, não se preocupa de que essas ferramentas de orientação e discurso se voltem a essa cópia dessa ciência da psicologia, de tentar exatamente trabalhar nessas pessoas, essa perspectiva, né, de gerar o otimismo, a autoconfiança, o positivismo mental e chamar isso de evangelho. Obviamente nem todos aqui que estão me escutando vão ter capacidade para decifrar, interpretar essas ações, né? Por despreparo mesmo da palavra, eu te aconselho você correr em busca dessa verdade com Cristo, para você poder, obviamente, contrastar o evangelho e a verdade dele com essas falsificações que estão sendo cheiradas por essas igrejas contemporâneas. Mas minha preocupação aqui é isso, que as igrejas institucionais, elas viraram centros de autoajuda. E a maioria é dedicada exatamente a querer atrair públicos para essa cura espiritual, para não dizer espiritualismo. Bem, eu queria, antes de tudo, do que eu vou pregar aqui hoje, dizer aos irmãos que a igreja ela tem um procedimento de acolhimento e atendimento. E esse procedimento, ele está fundamentado por Cristo. E as orientações estão ali do que tem que ser passado, do que tem que ser falado, do que precisa ser trazido à consciência daquele, né, que está precisando de socorro e, obviamente, de salvação, do que diz respeito à doutrina e obediência. Nós não podemos agir como a gente quer aqui, com coração, com motivações que não sejam bíblicas, com razões que não sejam messiânicas, porque a igreja não é nossa. Então, diríamos que muitas vezes dá a entender aqui no púlpito que o pastor, eu estou frio e distante da situação humana atual. E a questão não é essa. Minha atenção se volta não para o homem, mas para aquilo que Jesus mandou pregar para ele. Então, eu quero deixar claro aos amados irmãos que aqui não é um hospital de atendimento psicológico nem espiritual. Mas a igreja dele, que no entendimento messiânico de Jesus, ela existe para anunciar a verdade dele como forma ou meio de salvação e libertação. Estou voltando para aquele detalhe. Quando a gente recebe alguém debaixo de problemas psicológicos, emocionais, físicos, materiais, seja como for, existe um procedimento, eu não quero chamar de protocolo de atendimento, tá? Mas existe um procedimento padrão dado por Cristo à igreja que ela tem que obedecer. E o início desse procedimento, com essa pessoa, é ela entender quem é Jesus e conhecer a verdade dele. É o início. Amém? Eu espero que nenhum de vocês estejam metidos e influenciados com essas buscas de soluções espiritualistas, e espero no meu Senhor que aí dentro de você realmente tenha o empenho, a dedicação de procurar se aprofundar nesse Cristo e nas verdades que ele anunciou, porque ali só ele salva. Só o que ele fez salva, tá? Tem dois pontos que Paulo ele entra aqui no mérito, que vai colaborar para aquilo que o pastor eu falei aqui, que o pastor eu quero mencionar antes de começar a dar texto bíblico aqui. Primeiro, Paulo ele entra no parecer de como a alegria e a paz se traduz no Evangelho do nosso Senhor. Existe uma tradução ali, né, do que seria a paz e a alegria ligados a Cristo, que a gente precisa ter entendimento e compreensão disso. Então, Paulo ele entra aí nesse assunto
E deixa claro que tanto a paz e a alegria ali não são estados emocionais humanos ou estados emocionais primários, mas uma realidade cristológica, de atributos paz e alegria, de atributos que saem de Cristo, que Ele comunica e compartilha com aqueles que Ele tem comunhão. Ele é o autor disso. Ok? E um detalhe importante, a alegria e a paz que Paulo está tratando aí, na visão cristocêntrica, ela não está amparada ou sequer precisa das circunstâncias da vida. Essa paz e essa alegria existe independentemente do sucesso, independentemente da satisfação, da realização material, independentemente da vida, do mundo ou da realidade do mundo. Por quê? Porque é uma consequência da existência de Cristo no homem e está mantido por Ele. Por isso que essa paz, essa alegria, ela é contínua, ela não se encerra, ela não oscila, ela permanece por quê? Porque está alicerçada nele, como também na sua presença. Tem diferença isso, pastor? Lógico que tem. Se a tua alegria for psicológica, se a tua paz for psicológica, você vai precisar de ter uma vida arrumada e certinha para você poder ter isso, certo? Se tudo que condiz paz e alegria necessita e implica que você tenha algo fora de você que te realize, isso é uma terapia. Porque terapia precisa da perspectiva das coisas para você, obviamente, corresponder de maneira emocional e psicológica positiva. Aqui, até debaixo do sofrimento, da dor e do sacrifício, a alegria e a paz ali de Cristo não se altera. Então, a primeira coisa que Paulo entrou no mérito aí, que seria um erro, nós traduzimos a paz e a alegria como uma emoção, decorrentes de circunstâncias positivas vividas. A alegria e a paz aí não pode ser uma perspectiva materialista, ou uma realidade materialista. Mas primeiro, isso, a identidade dele e a presença dele em nós. É um desafio para todos que estão me ouvindo aqui. Então não adianta você chegar aqui e falar, olha, eu estou com depressão, olha, eu estou com angústia, eu estou com sofrimento, eu tenho um mal na minha vida que eu não sei dizer o que é, entendeu? Eu estou sentindo isso e não consigo identificar o que é. Não adianta você narrar a tua doença, a tua enfermidade, o teu problema, se você não tiver disposição para ouvir Jesus falar. E para entender a importância disso, de como que ele precisa assumir a frente do processo da tua formação, como também da tua libertação. E eu falo isso como autoridade, Cristo como autoridade, não como uma figura, não como um emblema, não como um broche, não como uma frase, mas como uma pessoa dele que precisa ser amada, aceita e buscada. E buscada. Porque muitos que estão me ouvindo hoje aqui, você já não faz mais isso. Então, eu sei que o quadro aqui é emocional e psicológico de muitos está comprometido, está enfermo, está abalado. Que não seria uma realidade, né, para mim também. Mas o fato é, se esses abalos e essas situações emocionais, psicológicas e espirituais estejam te afastando dele, e inclusive isso, dos seus propósitos. Porque chega para você, ou para alguns aqui, já com um certo descontrole. Exemplo do que o pastor está falando aqui, o meu Senhor sentiu tristeza. E o pavor que ele sentiu e a tristeza que ele sentiu foi tão profunda, pelo que iria padecer, que ele transpirou sangue. Mas em nenhum momento aquela tristeza e aquele pavor que ele sofreu, pelo que ele ia precisar obedecer, tirou ele do propósito, do objetivo e daquilo que Deus queria com ele. Isso é um padrão que segue para nós. Porque o que estava nele, ou dentro dele, estava sustentado pelo céu. E não por forças humanas. Nós temos que aprender o que é fé, cenáculo. Nós temos que entender melhor esse processo que o Senhor nos colocou. E inclusive isso, que exige consagração,
que exige posicionamento. Aí vem um outro ponto que Paulo até entra, eu adiantei já alguns detalhes para os irmãos, um outro ponto que ele entra aí que é a ansiedade. E aí, quando ele fala da ansiedade, que pode se traduzir por descontrole compulsivo, até mesmo tristeza depressiva, seja como você quiser entender, Paulo deixa claro que a suficiência de Cristo em nós é um regulador, ou atua como regulador destas reações desproporcionais e desesperadas. A plenitude e a suficiência de Cristo em nós atua como regulador de ansiedade e de sofrimento depressivo, inclusive isso, de descontrole emocional. E ele deixa claro aí no texto que esse efeito de Cristo em nós, ele não anula a realidade, não anula os problemas, como a psicologia ensina, né? É o contrário. Ele capacita o cristão a passar por estas situações. Então eu não estou sendo orientado pelo Senhor, e aqui no caso inclusive o apóstolo Paulo, a esquecer os meus problemas, o meu passado, ou isso, não levar em conta a realidade, e até mesmo o meu estado espiritual de enfermidade. Não, é o contrário. Essas coisas existem para serem enfrentadas, e a autoridade do Senhor sobre a igreja é capacitar a igreja para enfrentar tudo isso, e como Paulo recomenda, né? Guardando o coração, a mente e o entendimento sob a autoridade de Cristo. Buscando a face dele, sendo pleno na experiência com ele, como também isso, sujeito à sua autoridade. Então nós não estamos sendo isolados de um problema. Nós estamos sendo colocados por Cristo dentro do problema, para que a autoridade e a orientação dele nos capacite a como conduzir estas coisas, sem sermos abatidos na alma, no espírito, no entendimento, no pensamento, na emoção, seja como for, porque estamos guardados nele. E como até Paulo de expressão, né? A alegria no Senhor, a paz no Senhor, é a marca da obra que Jesus faz aqui. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Então ele coloca aí a moderação e a mansidão, não como uma recomendação moral, mas como uma capacidade cristológica em nós. Ou seja, de correspondermos, de agirmos sem apelação, sem desespero, de agirmos sem traumas, sem sentimento de fracasso, mas certos, confiantes, uma certeza e uma confiança escatológica, né? Ou seja, que o Senhor está perto, que a vontade dele é mais importante, e mais importante é isso, é ter um nome escrito no livro da vida e ser salvo por ele.